Olá, queridos internautas, é de Carlos Cardoso, portal Riacho em Foco, e estamos dando início à série de histórias relacionadas à cidade de Riacho dos Cavalos, contando um pouco da nossa história. A música que você escuta ao fundo aqui tem por nome Meu Riacho, de autoria de Geraldo Pinheiro, que é daqui da cidade de Riacho dos Cavalos, mas que mora há muitos anos ali na cidade de São Bento, Paraíba, inclusive meu primo, qual manda um abraço. Eu vou trazer durante alguns dias aqui um pouco da história de Riacho contada pelo riachoense Benedito Carneiro Vaz, viu? Que é o autor do livro Riacho dos Cavalos e Sua História. Sempre estarei citando o nome dele aqui, pois é o autor dessa relíquia. E vamos ao primeiro capítulo, que fala sobre a origem do nome Riacho dos Cavalos. Enquanto isso, sobre a origem do nome, eu irei ler algumas coisas relacionadas aqui ao nome de Riacho dos Cavalos. A cadeira faz um barulho esquisito, mas vamos lá. Vou baixar um pouco aqui do fundo musical para que não atrapalhe a nossa leitura. Segundo o professor João Vieira Carneiro, que foi meu professor, a data Riacho dos Cavalos foi comprada pela família Machado, que depois vendeu aos portugueses Manuel Vieira Carneiro, João Vieira Carneiro e Daniel Vieira Carneiro, que já haviam comprado a data da Micaela, no distrito de Lagoa, o qual pertencia ao município de Pombal, PB. Inclusive, quero esclarecer que uma data de terra equivalia a 3 léguas de comprimento por uma de largura. Conforme li num trabalho elaborado em 2005 pela Secretaria de Educação e Cultura de Riacho dos Cavalos, o nome Riacho dos Cavalos se originou do sítio do nome Riacho dos Cavalos, o sítio que tinha por nome Riacho dos Cavalos. Quanto ao nome desse sítio, tenho uma história a contar. Certo dia, quando tinha mais ou menos 17 anos de idade, chegou um senhor no distrito de Riacho dos Cavalos, dizendo-se chamar de José, de 87 anos, ser um dos mais antigos moradores da região de Riacho dos Cavalos e ser descendente dos escravos que haviam trabalhado para o português Manuel Vieira Carneiro, apelidado de Marinheiro. Seu José ficou arranchado numa casa abandonada que era situada em frente à nossa casa. Eu e a minha irmã Raimunda Carneiro Vaz, Mundinha, lembramos perfeitamente do aspecto físico de seu José. Inclusive, Mundinha me disse que lembrava-se de que seu José era bem forte, andava com os calcanhares levantados e com muitas cabaças presas no cinto. A minha mãe procurou saber do nosso parente Chico Nuca, que por sinal era encarregado do Denox em Riacho dos Cavalos, se ele conhecia aquele senhor que havia chegado na casa abandonada. E Chico Nuca foi até a casa abandonada, conversou bastante, vou passar aqui para a segunda página aqui, conversou bastante com o seu José e veio dar informações dele à minha mãe, dizendo já conhecê-lo, pois o mesmo havia trabalhado com ele na construção do açude de Riacho dos Cavalos e que era um homem confiável. Chico Nuca falou ainda que seu José, deixa eu voltar aqui a música um pouco aqui para poder continuar. Chico Nuca falou ainda que seu José havia abandonado o serviço do açude e ido embora para o Pará, muito desesperado com a morte da sua esposa, da febre paratifo. Certamente ela foi vítima do surto que vitimou também meu pai, que morreu em 1932 da febre paratifo. Muito comovida com a situação de seu José, a minha mãe diariamente mandava comida para ele. Mundinha, minha irmã, disse recordar que todos os dias ela ia comigo pela manhã levar café e leite, juntamente com tapioca, pão e biscoitos para ele. Lembro que eu levava o café com leite na tigela de porcelana, que eu tomava o meu leite e ele
despejava o café da minha tigela para uma cuia que ele tinha. Mas uma certa manhã, quando cheguei com o café, ele falou que ia beber o café na minha tigelinha, porque tinha quebrado a cuia dele. E disse: seu menino, diga à sua mãe que tomei café na sua tigelinha, mas não carece de ter medo, porque eu não tenho doença de peito. Então a minha mãe me deu outra tigela para eu ficar mandando o meu café, e continuei levando o café para ele na minha tigela, na minha antiga tigelinha. Certa tarde, seu José foi pedir água da minha casa, sentou-se na calçada e começou a conversar com minha mãe. Nessa conversa, minha mãe perguntou a ele se ele sabia a origem do nome Riacho dos Cavalos. Ele ficou admirado, dizendo que ela havia sido a primeira pessoa a lhe fazer essa pergunta. Curioso também para saber. E contou que, conforme os antepassados dele, aquele sítio tinha recebido o nome de Riacho dos Cavalos, porque há muito tempo atrás havia chegado um caboclo vindo do norte, fugindo de uma grande estiagem, trazendo a esposa, 2 filhas e um filho com eles. Com eles vieram 2 cavalos e uma besta e 2 burros. E esse caboclo resolveu acampar no local, porque ali havia um riacho em cujo leito tinha diversos poços d'água. Então ele fez uma cabana de madeira e cercou o poço, reservando o maior deles para o abrigo dos seus animais. E o caboclo passou a viver da agricultura, plantando arroz, feijão, milho, batata doce, fazendo também uma grande plantação de cajueiro. Quando as pessoas procuravam por água naquelas imediações, informavam que só se encontrava água no poço dos cavalos, que era justamente o poço que o caboclo havia cercado para abrigar os seus cavalos. Aquele local foi chamado por algum tempo de Poço dos Cavalos. Depois, com o passar do tempo, passaram a chamá-lo de Riacho dos Cavalos. Certamente as pessoas perceberam que os poços faziam parte do riacho. Seu José disse que numa certa madrugada o caboclo pegou as suas coisas, juntou a família e os animais e voltou para o norte e nunca mais deu notícias. E Riacho dos Cavalos tornou-se o nome não só daquele sítio onde o caboclo morou, como também do povoado que surgiu junto desse sítio. O sítio Riacho dos Cavalos virou povoado, e esse povoado passou a distrito em 22 de dezembro de 1961. Emancipou-se, permanecendo com o nome Riacho dos Cavalos até hoje. O município Riacho dos Cavalos fica... deixa eu continuar aqui, mas tenho que fazer isso aqui. O sítio Riacho dos Cavalos virou povoado, e esse povoado passou a distrito em 22 de dezembro de 61. Emancipou-se, permanecendo com o nome Riacho dos Cavalos até hoje. O município Riacho dos Cavalos fica localizado na micro-região de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba, e mede 264,027 km². Sua popularidade foi estimada pelo censo de 2007 do IBGE em 8.057 habitantes. Claro que isso aqui foi, como já foi dito aqui no livro, em 2007. E depois nós iremos para a segunda parte, onde iremos trazer mais informações sobre Riacho dos Cavalos. Formação da família Carneiro em Riacho dos Cavalos e família Vaz em Riacho dos Cavalos. Isso aqui fica para a segunda parte do vídeo. É isso aí, um abraço a todos vocês. Não deixem de se inscrever no nosso vídeo, viu? Além de você ficar por dentro do que acontece em Riacho dos Cavalos e região, você também nos ajuda a crescer o nosso canal no YouTube. Viu? Um abraço aqui, Carlos Cardoso, Portal Riacho em Foco. Não deixe de acompanhar a segunda parte do nosso vídeo. Aquele abraço.